Os mutantes de nível ômega são quase como deuses na Terra, capazes de controlar o seu poder a escalas globais, e alguns até mesmo universais. É claro que alguns detêm um poder maior do que outros, como por exemplo controlar a realidade, enquanto o outro apenas manipula o metal, mas todos eles têm um refinamento precioso dos seus poderes e estão no mais alto nível de poder de toda a raça mutante, senão não seriam considerados nível ômega. Mesmo sendo tão poderosos, nem mesmo eles estão imunes a serem derrotados, humilhados e até mesmo mortos. Então no vídeo de hoje eu decidi trazer para vocês todos os principais mutantes de níveis ômegas que já sofreram algum tipo de derrota e como que foi causada essa derrota. É claro que aqui nesse vídeo eu só vou falar sobre os mutantes que estão na lista oficial da Marvel e mutantes que já foram mostrados sendo derrotados. Um personagem, por exemplo, que eu não conheço se ele já foi derrotado alguma vez, né, é o Mr. M, um mutante manipulador da realidade que nunca deu as caras durante toda a era de Krakoa. Então não tem muito que eu possa falar sobre esse personagem e ele vai acabar ficando de fora. Então se inscreve no canal, deixa o like e vem comigo. Número 1, Jean Grey. Jean, apesar de extremamente poderosa, conta com uma série de derrotas na sua carreira, seja na realidade principal ou nas mais diversas, né, terras alternativas da Marvel. Uma das mais recentes foi bem no comecinho da era de Krakoa, onde o grupo dos X-Men precisaram invadir o molde mestre para impedir o avanço das máquinas sob a mutandade. Era praticamente uma missão suicida perto do sol, e todos os envolvidos sabiam disso. E apesar das baixas, foram bem sucedidos. Logan e o Noturno morreram incinerados. O Ciclope morreu contra os agentes da Orquídea. A Mística foi jogada no vácuo do espaço, mas a Jean teve a morte mais trágica. Ela chegou a sobreviver durante o fim da missão, mas enquanto estava fugindo do local, ela foi perseguida e atacada pelos Sentinelas. Os seus poderes de nada adiantaram contra as máquinas, e só podemos imaginar o que aconteceu após a cena que eles invadem a sua nave de fuga. Mas como eu disse, esse é só um dos muitos exemplos. A Jean já morreu umas 3 vezes só na época que a Fênix começou a se interessar pela personagem. Chegou a um ponto onde a Jean Grey de um futuro alternativo lutou contra uma Jean Grey do passado e também perdeu. Mas é claro que tudo isso sem a Fênix e muito menos o controle dela. Até porque a Fênix perfeita e controlada, a Jean se torna praticamente invencível e imortal. Sem a Fênix ou sem o controle da Fênix, a Jean acaba morrendo de diversas formas, apesar de ser uma mutante de nível ômega, né? Existem diversas situações que ela não consegue lidar. Número 2, Hope Summers. Hope Summers é a Messia mutante e uma das mais poderosas e influentes personagens da sua raça. Ao nascer, ela representou a esperança do retorno dos mutantes após terem sido apagados pela Feiticeira Escarlate e foi treinada pessoalmente pelo Cable em seu futuro distópico. Eu não sei se podemos dizer que ela já teve uma derrota, mas eu gostaria de citar a mais recente, que foi um alto sacrifício para trazer a Fênix de volta. Quando todos estavam lutando contra a Orquídea, os Sentinelas Stark e principalmente contra o Nathaniel Sachs, que havia virado uma entidade, Hope Summers estava em um outro plano em mente. A Fênix havia sido ferida e ela junto a um grupo de mutantes, né, foram ali entrar à força na Sala Quente Branca, fazer a Fênix ressuscitar. Até mesmo o Legião em forma de arma foi com ela para garantir o sucesso da missão. Paralelamente a isso, descobrimos que a personagem foi criada pela própria Fênix para ser a sua mutante. Então a vida das duas está intimamente ligada uma à outra. A Hope Summers conclui a missão e mata a entidade, fazendo com que ela possa renascer e derrotar o Senhor Sinistro, mas isso ao preço da sua própria vida. Então, né, é uma mutante de nível ômega, mas morreu por um bem maior. Número 3, Vulcano. Poucos aqui nessa lista tem tantos exemplos de derrotas para eu citar aqui, cara, quanto esse Summer, né? O irmão mais velho do Ciclope, Gabriel Summers, ou Vulcano, já foi dito como alguém até mesmo além do nível ômega, um ser tão poderoso que colocou o Império Shinra sob os seus pés e foi uma ameaça a todo o universo. Ainda nessa época onde ele estava super poderoso, ele tomou mais de uma surra para o Destrutor. Ele quase morreu também com um grito de um raio negro enfraquecido e perdeu o posto de monarca. Já na era de Krakoa, logo ao aparecer, ele recebe um golpe muito bem dado do personagem Pássaro Trovejante e tem parte do seu cérebro desligado pelo Cable. Mas a derrota mais humilhante foi quando ele ressuscita ainda na era de Krakoa e promete uma grande luta contra a Tempestade, provando que ele voltou ao seu auge. Mas quando a luta de fato aconteceu, o personagem foi simplesmente derrotado por uma chuva enviada pela Tempestade. Tudo bem que a Tempestade também é super poderosa, mas estamos falando de uma luta de 2 personagens níveis ômegas, e ele foi derrotado de forma humilhante. Depois foi dito que essa chuva carregava um mineral específico que afeta, né, poderes dos mutantes e tudo mais, mas ainda é uma chuva e foi um baita desrespeito com o personagem. Já foi dito até mesmo como o mutante mais forte de todos. Pra vocês verem, cara, mutantes níveis ômegas não são invencíveis, só tem um nível de poder ali, um refinamento de poder muito acima dos demais. Número 4,
4 temos o mutante Kid Omega. Grant Keary foi o queridinho do Professor Xavier, destinado a se tornar um hospedeiro da Fênix e um dos mutantes que menos soube aproveitar os seus poderes. Não que ele não saiba como utilizá-los, muito pelo contrário, o controle que ele tem sobre os seus poderes só perde para mutantes do mais alto nível em sua categoria. O problema é que ele se tornou um personagem revoltado após descobrir que era adotado e se colocou em situações que não deveria. Ele juntou uma gangue chamado de Gangue Ômega e sequestraram ali o Professor Xavier, até mesmo prendendo, em sua cabeça um capacete semelhante ao do Magneto para não utilizar suas capacidades mentais. Obviamente, os X-Men foram em peso confrontar os mutantes que estavam protestando contra as regras e princípios do Professor Xavier. Quem finalizou a batalha foram as clones da Emma Frost, as Stamford Cookers. Utilizando do cérebro e de uma dose pequena de uma droga capaz de aumentar os seus poderes, elas nocautearam a equipe e jogaram Grant, através de uma parede, com uma onda de choque telepático. Número 5, Êxodos. Finalizando com os mutantes com poderes mentais, mais um aqui pra lista que mais apanha do que bate. E olha que não sou nem eu dizendo isso, cara. Lá no vídeo que eu fiz exclusivo da história do mutante, foram vocês mesmos que comentaram, que o Êxodos só perde nas histórias. E bom, querendo ou não, em grande parte é isso mesmo. Como o personagem era um vilão dos X-Men, é natural que ele tenha mais derrotas do que vitórias. Isso vale pra qualquer vilão de qualquer equipe. Mas isso não torna o Êxodos menos perigoso, muito pelo contrário. Afinal, ele ainda é considerado um mutante de nível Ômega. Em uma das suas derrotas, foi na época em que a escola estava dividida entre o Ciclope e o Wolverine. Quando o personagem reapareceu e declarou que iria atrás do Ciclope, ele demonstrou ser uma ameaça tão grande que as duas equipes das duas divisões uniram força para derrotá-lo. Número 6, temos agora Bob Drake. O Homem de Gelo teve uma das derrotas mais humilhantes de todos os mutantes níveis ômegas aqui dessa lista, e isso aconteceu também recentemente. Dá pra ver que os escritores, além de exaltarem muito os mutantes, como uma nova nação, também não deram vida fácil pra eles, já que o tempo todo eles estão sofrendo perigos. A derrota do personagem veio junto do último baile de gala, onde estavam sendo apresentados os futuros X-Men. Bom, no caso, a equipe nova dos X-Men. O baile de gala dos mutantes são eventos muito famosos e muito grandiosos ali dentro da Marvel. Então, todos estavam reunidos, junto com os chefes de estados e outros tipos de personagens. Só que de uma maneira completamente inesperada, o vilão Nimrod caiu em cima de vários mutantes, matando assim a maioria dos mutantes presentes ali nesse processo. Claro que os mutantes não perderam as esperanças, já que junto deles estavam a maioria dos níveis ômegas, que inclusive estão aqui nessa lista, mas não tiveram a menor chance. Os personagens já estavam preparados para os níveis ômegas, e não apenas isso, tinha uma arma específica para impedir que o Homem de Gelo usasse os seus poderes e se regenerasse. Então ele foi uma das primeiras baixas dessa guerra contra a Orquídea e também uma das baixas mais brutais, já que ele derreteu na frente de todo mundo e morreu. Número 7, Tempestade. Apesar da Tempestade ser uma das mutantes mais valorizadas atualmente na Marvel, isso não impede ela também de ser derrotada por vilões. Geralmente ela é a última a cair, mas também cai como todos os outros, E é isso que importa aqui pra lista. Quando o Senhor Sinistro revelou seus planos para dominar toda a ilha de Krakoa, ela foi a única a não ser corrompida e lutou contra o vilão e os seus amigos controlados. Ela se saiu muito bem contra o Conselho de Krakoa, contém mutantes ômegas como todos aqui se lembram, mas o problema foi durante o resgate da Moira, que era a principal condição da vitória do Senhor Sinistro. Todos os mutantes disponíveis em Arakko se uniram para invadir a instalação em que o Senhor Sinistro estava com os seus clones, mas todos caíram um por um, com a Tempestade também caindo junto. Mas a derrota já era quase certa, já que a Moira havia sido retirada daquele local sem nem mesmo o Sinistro saber, então não achariam nada, e as mortes também foram em vão. Número 8, Magneto. Outro personagem que também teve uma derrota recente foi o Magneto, bem no início da guerra contra os Eternos. Nessa altura, todos os mutantes contavam com um processo de ressurreição, principalmente por terem guardado os backups da mente de cada um dos mutantes que poderiam morrer. Mas para se unir a Arakko, Magneto havia aberto mão do seu backup pouco antes do início da guerra. Quando Uranus, o tio-avô do Thanos, atacou Marte, Magneto foi um dos mutantes que entrou na linha de frente para impedi-lo, mas teve o seu peito atravessado. Mas ele não é um mutante ômega a troco de nada, e usou seus poderes para permanecer vivo e ainda foi ajudar na batalha na Terra. Porém, devido aos seus ferimentos graves, ele acabou falecendo nos braços da Tempestade, enquanto lembrava da sua filha. Como Magneto havia destruído o backup de ressurreição, não tinha como ele ser trazido de volta à vida pelos 5 mutantes de Krakoa, ficando morto até então. Número 9, Elixir. Apesar do Elixir ser um mutante que conseguiu fazer uma variabilidade nos seus poderes ao ponto de conseguir ser ofensivo, os seus poderes são mais
passivos e ligados a suporte. E isso fica muito claro, né, nas suas histórias, até mesmo nas suas derrotas, onde ele basicamente perde por ser um curandeiro. Quando o Wolverine e o Elixir foram até o futuro alternativo do Cable enfrentar o vilão Conflito, ele basicamente foi forçado a curar o vilão por conta da telepatia dele. E após isso, com o desgaste dos seus poderes, junto também com o desgaste da viagem no tempo, ele acabou entrando em coma. Pouco tempo depois, ele ainda foi identificado pelo Magneto e a sua equipe, junto com os Cavaleiros da Tempestade, estavam entrando em conflitos uns com os outros, e o Elixir morreu no meio dessa treta toda. Mas é aquilo, cara, ele é um daqueles personagens que efetivamente acaba nunca morrendo, ou sendo derrotado definitivamente, já que o seu fator de cura é ridiculamente alto. Então, apesar de já ter sido morto e derrotado várias vezes, ele basicamente ficou se recuperando no subsolo até conseguir voltar completamente inteiro novamente. Número 10, temos o mutante agora, James Braddock. Jamie Braddock Jr. é irmão do Capitão Britânia e da Psylocke, sendo ele um dos maiores alteradores de realidades dos mutantes. James sempre foi um personagem, né, meio conturbado, até mesmo tratando de coisas ilegais como contrabando e escravos antes de ganhar os seus poderes. Mas ao invés de se tornar um vilão quando ganhou suas habilidades, ele ficou insano, acreditando que o mundo todo era um sonho seu. Uma das suas derrotas bizarras foi quando Jamie e os seus irmãos estavam defendendo a dimensão conhecida como Otherworld, mas quem estava atacando era uma versão mais velha do personagem, né, possuída. Para equilibrar a luta, Psylocke possui a versão mais nova do irmão e foram para a batalha, mas incapazes de salvá-lo, quebraram o pescoço da versão mais velha do personagem, selando assim a sua própria derrota. Número 11, Proteus. O filho da Moira Martager foi por muito tempo um vilão e um dos maiores problemas a serem resolvidos pelos X-Men por conta da sua manipulação de realidade psionica. Proteus nem mesmo possui uma forma física, usando de outras pessoas, possuindo ali os seus corpos e destruindo esses corpos, né, de dentro para fora. Durante uma batalha entre o personagem e os X-Men, juntamente do Magneto, o Proteus tentou possuir a Fênix e Polaris, mas ambas as tentativas falharam. Kevin, né, que é o nome do Proteus, conseguiu escapar em um dos corpos duplicados do Homem Múltiplo e deixou um rastro de corpos que ele usou, né, e descartou pelo caminho. Quando os personagens chegaram para confrontá-lo, o seu corpo colapsou e voltou à forma de energia, deixando o personagem vulnerável. O Colossus então utilizou a sua forma de metal para matar o garoto. Suas energias foram interrompidas e espalhadas por toda a Escócia, e ele foi derrotado e dado como morto, apesar de realmente não estar morto, né? Futuramente ele voltou. Número 12, temos Legião. Legião é um pouco difícil de colocar na lista, já que ele nunca efetivamente foi derrotado. O personagem é imortal e conta com uma infinidade de poderes graças à sua mutação de manifestar novos poderes, sendo o principal a sua alteração de realidade. Geralmente, quando ele é morto, é por escolha própria, e ele logo volta à vida no instante em que ele mesmo quer voltar à vida, mas geralmente ele só é jogado de lado até voltar com outro problema pra cima dos heróis. Uma derrota que pode ser listada aqui foi quando o David Haller, né, que é o nome do Legião, previu a chegada do X-Men e os seus Cavaleiros da Salvação. Ele tentou de tudo para chamar a atenção dos X-Men para alertar da sua chegada, né, mas ele não conseguiu, e o mutante enviou todos para sua dimensão natal dentro do subconsciente do David. Usando dessa tática e os seus poderes, o personagem X-Men tomou o corpo do Legião junto dos seus poderes, se tornando a entidade mais poderosa viva, unindo os dois dos maiores mutantes da história. O X-Men, né, que muitos conhecem, que eu já fiz vários vídeos aqui no canal, e o próprio Legião. Depois disso, ele envia todos os heróis mutantes para uma realidade diferente, criada por ele próprio. E assim iniciou a mini-saga nos quadrinhos chamada de A Era do X-Men. É porque algumas pessoas confundem, né, mas existe a equipe de mutantes X-Men e existe o X-Men, que é esse outro personagem. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, até o próximo e valeu!